Muito bem, meus amados, nós vamos hoje, depois de passar os dias especiais com conferência e irmãos queridos de fora ministrando a nós, vamos voltar para o nosso feijão com arroz. Vamos voltar para a nossa caminhada em Gálatas, nossa 12ª mensagem, chegando agora, irmãos, ao capítulo 5 da série, na qual temos aprendido, no verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. No verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. Nós tentamos, neste enunciado, resumir aquilo que Paulo leva todos esses textos que temos examinado, estamos ainda longe de terminar, que Paulo leva tudo isso para comprovar, sintetizar nesta frase, em que ele defende a justificação pela fé, onde ele defende, meus irmãos, o evangelho da graça, e apenas aqueles que estão debaixo desses itens experimentam verdadeiramente liberdade. Em contraste, nós temos visto o que a religiosidade opera na vida do homem, que é, obviamente, a escravidão. É o homem preso a ditos ou regimentos humanos, e assim querendo, ou tentando, ou pensando que através destes ele pode chegar até Deus. E nós temos visto que tal busca é inútil. No texto que nós temos, irmãos, hoje, nós vamos chegar a uma virada na intenção de Paulo. Até agora, capítulos 1, 2, 3 e 4, ele esteve argumentando, defendendo aquilo que havia sido corrompido pelos falsos mestres que haviam invadido as igrejas da Galácia. Então nós vimos, irmãos, durante longas semanas, que Paulo inclusive desenvolve nos capítulos 3 e 4, 6 argumentos para comprovar que o justo vive pela fé, que o justo é salvo pela graça. E agora ele vai começar a fazer a transição para as aplicações, as consequências práticas, como que você vai viver diante disso. Por quê? Porque quando nós falamos, irmãos, de graça, isso é uma crítica muito comum à fé reformada, as pessoas dizem, então você pode viver de qualquer maneira? Então você pode fazer o que você quiser? É salvo, né? Então pode fazer o que você quiser? E nós vamos ver, meus irmãos, que Paulo não concordava com isso. Ele ensinava que vivemos pela graça, mas ele deixava claro que esta graça opera pelo poder do Espírito Santo. Ele vai fazer isso no contraste, estou me adiantando um pouco, mas entre espírito e carne. Quando vivemos na unção e na direção do Espírito, o que se espelha, o que se vê na vida deste que é verdadeiramente salvo pela graça, é uma vida transformada. É uma vida que não anda como andava antes. Não é aquela que diz assim, eu sou salvo, vou andar de qualquer maneira. Muito pelo contrário, porque sou salvo, não andarei de qualquer maneira. Mas isso a gente vai ver daqui a um pouquinho. Antes de chegarmos lá, hoje nós vamos examinar do capítulo 5, versículo 1 ao 12. Deixe sua Bíblia aberta durante toda a exposição. Onde nós vamos aprender hoje o seguinte: a busca a Deus pelo mérito próprio termina em fracasso. A busca a Deus pelo mérito próprio termina em fracasso. Nosso texto começa, irmãos, versículo 1 do capítulo 5, onde nós vamos ler juntos a uma só voz. Estamos aí? Amém? Ou é BD? Ok. Vamos lá, igreja. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem.
quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Segura sua respiração por causa desse versículo 12 aí que a gente vai chegar lá. A busca a Deus pelo mérito próprio termina em fracasso. Meus irmãos, é isso que você precisa sair daqui entendendo. É isso que você precisa sair daqui vivendo. Deus não se impressiona com carteirada, com currículo, com pedigree, com sangue azul gospel. Deus não se impressiona porque eu sou a 5ª geração de crentes. Deus não se impressiona porque eu faço A, B ou C. Porque sou pastor, porque sou missionário, porque sou diácono, porque sou presbítero. Deus não levanta nem sequer uma sobrancelha e diz: ó, que maravilha que é esse filho. É uma falácia, é uma busca pelo fracasso. Tentar impressionar Deus. Agora, veja bem, eu sei que na prática, ou pelo menos, melhor dizendo, cognitivamente, eu sei disso, a informação está aqui. Mas nós somos seres tão tolos, eu inclusive, o mais tolo de todos, que aqui ou acolá, alguém chega assim: nossa, pastor, a mensagem de hoje, rapaz, a mensagem de hoje, pastor, a mensagem de hoje, pastor. Aí você diz: tá vendo, Deus? Viu a mensagem de hoje, Deus? Nós não somos refratários. Elogios são bons. Poxa, irmã, que eu estou tão bem. Irmã, você servindo me edifica. O problema não é elogio. O problema é quando nós somos esponja e não tijolo refratário. O que acontece, irmãos, com o tijolo refratário? Você liga o calor e ele devolve. Esse é o objetivo dele, para o churrasco ficar legal. A esponja absorve. A grande questão aqui, meus irmãos, é como nós entendemos que o que somos e o que fazemos é consequência das manifestações da graça de Deus na nossa vida. E é o caminho pelo qual os Gálatas estavam indo, estava longe disso, que é o caminho da religiosidade. É o caminho em que eles olhavam para si e viam aquele que não seguiam, que eles estavam sendo falsamente ensinados a seguir, e se achavam superiores àqueles outros. E se achavam mais espirituais do que aqueles. Tal e qual foi a crítica de Jesus aos fariseus lá nos evangelhos. Mas vamos ver como é que Paulo fala isso? Em primeiro lugar, meus irmãos, nessa noite, apenas usando o versículo 1, nós vamos aprender o seguinte: a busca a Deus pelo mérito próprio gera um retrocesso à escravidão de antes da conversão. A busca a Deus pela sua religiosidade, pelo seu caráter, pelos seus feitos, pelo seu mérito próprio, pela sua carne, pelo seu esforço próprio, gera um retrocesso, um retorno, um atraso à escravidão que nós tínhamos antes da conversão. Agora veja bem, não é que voltamos exatamente para o mesmo estado, mas nós voltamos a experimentar as mazelas de quem não está andando na graça de Cristo, de quem não está andando com Ele. No primeiro e único versículo, irmãos, que vamos destacar nesse primeiro ponto, Paulo está resumindo o capítulo 4, que nós levamos semanas para ver. E Paulo não está argumentando que podemos literalmente retornar a esse estado de perdidos, não está argumentando aqui em uma perda de salvação, claro que não. Uma vez que a obra de salvação se consolida na vida de uma pessoa, no momento da sua conversão, na verdade já está consolidada, tal obra é para sempre. A regeneração não tem em nenhum lugar da Bíblia a desregeneração. É uma obra concluída. Agora deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Voltando àquela ilustração que usamos 2 ou 3 semanas atrás, é o camarada que comprou
o ingresso, a passagem do navio, mais barata que tinha, pegou uma mala bem grande e encheu de biscoito, creme cracker. Passados 2, 3 semanas de transatlântico, ele encontra com um capitão que passava pelo navio, fazendo aquela, relações públicas. Perguntou: o senhor está gostando da viagem? Maravilhosa. Era meu sonho viajar de navio. E o que mais eu estou gostando? O senhor está gostando dos restaurantes? Temos 5. Ele disse: não, restaurante eu não estou usando porque minha passagem é da última classe. Eu estou quase lá na hélice do navio. E o capitão fica assustado. Como é que é a história? Não. A sua passagem diz que o senhor vai ficar, sim, nas cabines mais simples, mas o senhor tem completo acesso ao restaurante. E ele vinha 2, 3 semanas comendo biscoito. Ou como dizem aqueles que não sabem o nome desse negócio, bolacha. Está entendendo? Ele continua sendo passageiro, ele continua dentro do navio, mas não tem experimentado as bênçãos que ele tinha direito, porque estava com a passagem na mão. A diferença dessa ilustração, meu irmão, é que você não comprou passagem alguma. O preço foi pago lá na cruz. Esse é o limite dessa ilustração. Não obstante, os Gálatas estavam sendo exortados por Paulo que eles estavam voltando ao mesmo procedimento de antes. Tendo sido libertados, Paulo inclusive usa uma expressão curiosa. Ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ué, não é meio óbvio? Deveria ser. Mas se você tem pessoas que são livres, mas têm vivido como escravos, você tem que repetir para eles o óbvio. Se você tem pessoas que foram alcançadas pela graça, mas têm vivido pelo mérito, você tem que dizer: olha, foi para a graça que Deus derramou a graça em cima de vocês. Larguem essa vida de religiosidade, porque vocês estão longe daquilo que Deus planejou para vocês. Assim, meus irmãos, nós temos essa vida que poderia estar experimentando, porém, dependendo das nossas escolhas e forma como nós procedemos, dependendo se escolhemos tolamente e de forma estúpida a religiosidade como forma de chegar a Deus, voltamos a experimentar a situação de escravidão que tínhamos antes de sermos libertos pela graça de Deus. E aí é que está o retrocesso que nós estamos referindo. É como o filho pródigo que vive, ou pede para viver, como um dos empregados do pai. Pior ainda, como um dos escravos na casa do pai. É filho de sangue, é filho legítimo do pai, é herdeiro, mas está vivendo como escravo. O que Paulo está tratando aqui, irmãos, lembra? O que Pedro colocou no concílio de Jerusalém, em Atos 15, versículo 10. Lá nós lemos: então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus? Presta atenção no que ele vai falar. Pondo sobre os discípulos um jugo, um peso, que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Sobre o que Pedro está tratando, irmãos? Estava tratando no burburinho que havia na igreja. Estamos falando de Atos capítulo 15, isso é a primeira década da igreja, em que já havia ensinos judaizantes. Então Pedro repreende os que estão proclamando esses falsos ensinos e diz: como que vocês estão querendo colocar um peso, um jugo de religiosidade sobre os irmãos gentios, que não são judeus, que nem nós que somos judeus, nem os nossos antepassados conseguiram. O que ele está dizendo, irmãos? Nós não conseguimos viver a lei, e vocês estão querendo que agora os novos cristãos vivam a lei? Nós não conseguimos aguentar o peso da lei, e vocês querem passar isso para eles? Obviamente, meus irmãos, isso aqui não poderia ser feito. A ideia do jugo aqui não é difícil de entender. Significa perda da liberdade, submissão, perda do controle, o qual passa, é claro, a ser exercido por outro. Quando os Gálatas haviam crido em Cristo, haviam se libertado do jugo da escravidão, da religiosidade pagã e do pecado. Porém, tal como nós, os crentes de hoje, os crentes da Galácia haviam colocado o jugo de Cristo para servi-lo como Senhor. Ouça o que Jesus fala em Mateus capítulo 11, esse texto você conhece, versículo 28 a 30. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Por que as pessoas estavam cansadas, irmãos? Aí vai vir o justiceiro social dizendo assim: é por causa da opressão de Roma. Não. Porque a opressão de Roma ainda duraria várias décadas. Jesus não libertou ninguém da opressão de Roma.
Ah, porque eles eram pobres, os oprimidos do capitalismo. Não, porque eles continuaram pobres. Por que eles estavam sobrecarregados, irmãos? Porque eles estavam tentando, desde a sua meninice, servir a Deus através de mandamentos, servir a Deus através de prescrições da lei. E como Pedro vai dizer em Atos capítulo 15, isso é um peso, isso é um jugo. E aí o versículo 29 diz: tomem sobre vocês, Jesus falando, o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E aí o versículo 30 fecha a fatura: pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Viu, meus irmãos? É graça, mas ainda somos servos. É graça, mas Ele ainda é Senhor. Não estamos na bandalheira. Não está o Deus dará. O que acontece é que nós fomos libertados de uma religiosidade, libertados de um pecado que controlava de forma tirânica a nossa vida. E agora, nós servimos ao nosso Deus através do amor. E aquilo que Ele coloca sobre nós, inclusive Pedro vai dizer isso também, são ordenanças, mandamentos que não são pesados, porque a própria graça dele nos capacita a vivermos. Ou seja, por mais paradoxal, contraditório que possa parecer à nossa mente, fomos libertos do jugo da escravidão para receber o jugo da liberdade. Hoje, a escravidão não nos pertence se estamos em Cristo, e a liberdade que ganhamos não merecemos. Deixa eu repetir. O jugo do qual nós estávamos presos, fomos libertos, não pertence mais a nós. E a liberdade que nós ganhamos, nós não merecemos. Essa é a graça que os gálatas estavam deixando de lado para voltar a abraçar a religiosidade. Aí eu pergunto, irmão, diante disso, antes de nós passarmos para o próximo ponto, esse único versículo requer de nós um questionamento. Quais são as amarras de escravidão que nós temos colocado na nossa vida? Você sabia que coisas boas podem virar uma escravidão? Porque Paulo vai inclusive dizer que a lei, ela não é maligna. Foi dada por Deus. A lei não era ruim. Ele vai dizer, muito pelo contrário, que a lei é boa. Que a lei é algo bom. Como que você transforma algo bom em algo ruim? Quando você transforma aquilo em um padrãozinho de religião, de religiosidade, de santidade. Por exemplo, uma das coisas, irmãos, que eu mais zelo na nossa igreja, falo toda hora, lembro você, exorto você a não esquecer, é o seu tempo diário com Deus. Seu devocional. É sua vida, que não pode ser pegar uma raçãozona no domingo e ficar, né, de grãozinho em grãozinho tentando passar a semana inteira. Não funciona. É diariamente se alimentando de Deus, da sua palavra, da sua presença, da sua comunhão. E aí eu pego isso e transformo em um ídolo. Outra coisa que nós zelamos na nossa igreja é que você aprenda a Bíblia, aprenda a sã doutrina, aprenda a fé de uma vez por todas, entregue aos santos, texto de Judas que vimos na conferência, e aprenda bem. É bom isso? É. Aí eu transformo num ídolo. Aí nós dizemos que precisamos, pelo padrão bíblico, ser uma igreja saudável. Vamos perseguir essas marcas. E outras que nós entendermos que precisamos também. Vamos fazer isso e aquilo, vamos buscar consertar os defeitos, falhas, necessidades da nossa igreja. E Deus derrama a sua graça e conseguimos. O que a gente faz? Transforma num ídolo. Por que eu sei disso, irmãos? Olha, porque eu tenho uma Bíblia em casa e ela tem um Antigo Testamento. Paulo vai dizer que aquilo foi escrito para a nossa advertência. Tudo que Deus deu a esse povo de Israel, eles transformaram num ídolo. Tudo. Rei, governo, terra, riqueza, poder, tudo. E Deus os advertiu através de Moisés. Se não me engano, está em Deuteronômio capítulo 8, ele diz assim, olha, quando vocês estiverem vivendo em casas que vocês não construíram, e colhendo em vinhas que vocês não plantaram. Por quê? Porque quando eles invadiram, o que hoje é conhecido como Palestina, Canaã, estava tudo lá. As cidades estavam prontas, as plantações estavam no lugar. E aí o que Moisés adverte? Quando vocês estiverem com tudo isso, não digam, a força do meu braço me conquistou essas riquezas.
Moisés já cantou a pedra, vocês vão esquecer quem foi que deu isso para vocês. Nós somos assim, irmãos. Nós transformamos algo que deveria ser um motivo diário de agradecimento em ídolos. Nós fazemos isso com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com nossos pais, com o nosso emprego. Nós somos fáceis de transformar bênção em ídolo. E assim, meus irmãos, vamos trazendo escravidão a quem já vive na liberdade. Porque começamos a achar que são essas coisas que são o esforço próprio pelo qual servimos a Deus. E isso é uma tremenda de uma falácia. Paulo vai agora, meus irmãos, do versículo 2 até o 9, continuar a sua explicação sobre como a busca a Deus pelo mérito próprio vai levar ao fracasso. E a segunda coisa que ele vai dizer é que gera declínio na vida espiritual. Não apenas um retrocesso, mas nas evidências de uma vida espiritual crescente, pulsante, abençoada, o retrocesso, a volta à escravidão, pelo mérito próprio buscando a Deus, vai trazer declínio na nossa vida espiritual. Versículo 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Bem, eu acho importante sempre explicar o que é isso, porque tem gente que não sabe, tem gente que esquece. Circuncidar, ou a circuncisão, era a marca que todo judeu recebia ao 8º dia de vida, em que, todo judeu, homem, menino, em que o menino era levado diante do sacerdote e era feito aquilo que nós chamamos modernamente de operação de fimose, nada mais, nada menos. 2 ou 3 centímetros da pele da ponta do prepúcio era cortado e aquilo era o sinal da aliança com o judeu, certo? Já acabou, já passou. Então, ele diz que isso era um dos ensinos principais que os falsos mestres estavam levando para eles. E dizia, se você começar a seguir esse ensino, se você começar a buscar regras do judaísmo, diz o texto, Cristo de nada lhe servirá. Como uma explicação, irmãos, um detalhamento do ponto anterior, Paulo agora passa a explicar que o retrocesso na vida espiritual, esse retrocesso era na forma de um declínio na vida espiritual. E é interessante, irmãos, que Paulo faz isso até mesmo numa linguagem financeira. Deixa eu explicar. O verso 2 pode ser traduzido, Cristo não será de nenhum lucro ou ganho para vocês. E aí no verso 3, o próximo, ele vai dizer, pode se traduzir, você vai estar em débito para com toda a lei. Interessante isso, porque me lembrou do nosso retiro, quando nós aprendemos sobre a doutrina da imputação, em que o Senhor vai lá na nossa conta bancária, que está vermelha, mas vermelho sangue, viu? Está sangrando já. Está feia a coisa, não tem como você quitar o seu débito com Deus, nem que você tivesse 1 milhão de vidas, certo? O que ele faz lá? Zera a dívida. E mais do que isso, coloca o crédito de Cristo na nossa conta. Pastor, que interessante, queria aprender mais sobre isso. Não tem problema, o vídeo do retiro está também no canal. Você pode ir lá e pode assistir sobre a doutrina da imputação. E é mais ou menos isso que Paulo está falando aqui, usando esse linguajar do financeiro, por assim dizer. A lógica é simples, irmãos. Ou dependemos dos nossos esforços religiosos, ou dependemos do poder de Cristo, da graça de Cristo e do seu Espírito Santo. Simples assim. É impossível agir nas duas vias como tentando criar uma terceira alternativa. Não tem como fazer os dois. Ou eu estou vivendo no meu mérito, no meu esforço, ou eu estou dependendo da graça de Deus e da operação do Espírito Santo. Pastor, como é que eu começo a detectar que eu estou desse lado e não desse lado? Como é que eu começo a ver que eu estou andando ou dependendo mais de mim mesmo, da minha carne, da religiosidade e menos? Simples, irmão. Eu vou adiantar um pouquinho, você vai mais à frente e dá uma visitadinha nas obras da carne e no fruto do Espírito. Não é porque canta, sapateia, faz malabarismo. Não é talento, é dom que comprova verdadeira transformação. Estou adiantando o texto para você compreender que o declínio espiritual é que eu não começo a ver o desânimo que a carne me traz. A falta de controle, a ira que a carne me traz. A falta de amor ao próximo que a carne me traz. Por quê? Porque eu estou vivendo na carne. Nós temos a ilusão, meus irmãos, é importante eu destacar isso. Vou até beber uma água.
que só vive na carne quem está adulterando, está matando, está com o nome na lista da Odebrecht. Não. Tem gente que peca com uma calma, uma placidez, uma fleuma, sabe? Tranquilo. Mas está só no chambari. Porque eu não ouso dizer que alguém está na carne e usar uma carne de primeira, uma picanha. Então tem que ser chambari. Carne de segunda, ou terceira, sei lá qual é. Tranquilo. Não ergue a voz. Mas está só o tutano. E sendo cristão, sendo crente em Cristo, isso deveria alertar a ele mesmo. E eu creio que o Espírito Santo está fazendo isso na nossa vida. Olha aí. Olha a evidência de que você está se separando de Cristo. Olha a evidência de que você não está dependendo do Espírito Santo. Olha a evidência de que você está na carne. Paulo vai deixar, meus irmãos, claro no resto da carne, da carta, que é pelo Espírito, aí sim, ou pela carne. É isso que ele vai falar no resto da carta. Dependo de Deus ou dependo de mim? Não tem, meus irmãos, como fazer as duas coisas juntos. Não tem. Então, quando eu digo assim, meus irmãos, eu não aguento mais, na verdade, segundo Paulo vai nos dizer em Coríntios capítulo 10, eu não quero mais. Ah, pastor, eu perdi a cabeça com essa mulher porque, afinal de contas, eu não aguentava mais. Não, querido, você quis fazer o que você fez. Você quis ofender sua esposa, você quis brigar com ela, você quis levantar sua voz, você quis. Nós temos que parar, meus irmãos, e olhar para a palavra e usar de desculpas que a Bíblia não nos dá. Porque Coríntios capítulo 10 diz, não veio aos homens nenhuma tentação que não seja comum, que acontece comigo, acontece com Davi, que acontece comigo, acontece com Ítalo, que acontece com todos. E o texto continua, mas, qual é a palavrinha que vem depois, irmãos? Começa com F. Fiel é Deus, que não nos deixa aí ao Deus dará, mas junto com a tentação dá também o escape, para que possam suportar. E o escape, meus irmãos, não é outra atividade, não é alguma coisa humana que eu possa buscar. O escape é a dependência de Deus, da graça de Deus. É olhar para a palavra como bula de remédio e dizer, aqui diz que eu devo ser manso, mas você não ofendido, mas aqui diz que eu devo ser manso. Mas ela está gritando comigo, ele está me ofendendo, está fazendo isso, aquilo. Aqui diz para dar outra face, para dar outra milha. Não está dito aqui. Foi um rapaz de 33 anos lá em Jerusalém que falou isso aí. E eu acho que ele sabe das coisas. Ele não disse por acaso. Ele disse, meus irmãos, porque ele sabe que existe um caminho do Espírito. E eu quero deixar claro, meus irmãos, que o pregador não está dizendo, olha aqui a vida maravilhosa e excelsa que eu estou vivendo em cima do meu pedestal, e ó, vocês pobres mortais, venham me imitar. Irmãos, isso aqui é uma luta para cada um e todos nós. Porque eu estou lá vivendo a minha vida, dirigindo, cantando louvores a Deus dentro do meu carro. Lá, qual a música que eu estou cantando? Isaías. Isaías 9, cantando lá, louvando a Deus. Aí o camarada me corta no trânsito. O que acontece nesse instante? A carne chega assim, pois não? Eu vou até pedir à irmã licença para pegar aqui a sacrossanta bandeja que ela coloca aqui. E aí chega a carne, pois não? O que ela traz aqui, meus irmãos? Está mais à frente do nosso texto. Ira, discórdia, gritaria. Não é isso? Ela chega com a bandeja dela. Eu queria ter uma toalhinha para botar aquele garçom aqui, porque a carne é de uma educação, de uma solicitude. Nossa, amigona ela. Chega oferecendo todo o seu repertório. Tudo aquilo que ela pode oferecer para que eu, agora... Diga assim, Espírito Santo, só um minutinho. Deixa eu agora cuidar desse problema aqui, porque esse cara não pode ficar sem uma resposta. Não pode ficar sem uma buzinada. Não pode ficar, somos assim. Nossa carne, meus irmãos, ouviu direitinho aquilo que alguns de nossos pais ensinaram. Não leve desaforo para casa, viu?
ela aprendeu direitinho. E é por isso, meus irmãos, que Paulo está deixando claro para eles que existe necessidade de abandonar esses esforços religiosos, porque ele está separando-se de Cristo. No verso 3, ele vai dizer: de novo declara a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Nós já sabemos que isso é impossível. Ele deixa claro, meus irmãos, que não existe nota inferior à nota 10. Quando se refere a cumprir e seguir os mandamentos, é tudo ou nada. Quer seja uma lei, quer seja a religiosidade, quer seja mesmo a nossa consciência, é para obedecer tudo. Ou cumpre tudo, ou cumpriu nada. Ou obedece tudo, ou se torna desobediente de tudo. E aí no verso 4, irmãos, Paulo chega a um verso que é difícil para alguns. Ele vai dizer: vocês que procuram ser justificados pela lei, através da circuncisão e obedecer a todos esses mandamentos, diz o texto que separaram-se de Cristo, caíram na graça. Se nós tomarmos, irmãos, esse verso sozinho, isso pode levar a pessoa a entender algo que é contrário ao ensino de toda a Escritura. Isto é, que uma vez tomado o caminho da religiosidade, por ignorância ou por ser enganado por falsos ensinos, uma vez tomado o caminho da autossuficiência, o caminho do mérito próprio, uma vez que essa curva é feita, não haveria volta e essa pessoa perderia a salvação. Aliás, o problema principal, irmãos, é que cair da graça, como sinônimo ou significando perder a salvação, foi algo imposto ao texto, e não algo que pode ser comprovado no texto. Aqueles que argumentam esta doutrina, que é não bíblica, pegam essa expressão de Paulo em Gálatas, no versículo 4, e dizem que aquele que um dia se afasta de Cristo de maneira radical, e aí ele vai colocar as suas graduações, né? Eu sempre me pergunto isso: quanto pecado é suficiente para você cair da graça, afinal de contas? Ele vai pegar isso e vai dizer: ele caiu da graça, ele perdeu a sua salvação. Será que é isso realmente, irmãos, que o texto está dizendo? Tal entendimento contradiz frontalmente o ensino de toda a Escritura, inclusive o ensino de Gálatas. Porque Paulo está ensinando, irmãos, do capítulo 1 até agora, uma salvação que é pela graça e não pode depender de qualquer feito humano. Agora eu pergunto: se a salvação não depende do que eu faço para ganhá-la, ela vai depender do que eu faço para perdê-la? A matemática não fecha. Eu não faço nada para ganhar a salvação. E não há mérito, não há pedigree, não há carteirada, não há desempenho, não há performance. Eu não tenho que ser alguma coisa para Deus dizer assim: você passou, parabéns, toma uma estrelinha, está salvo. Se eu não tenho que fazer isso para ser salvo, que lógica que contém eu ter que fazer o contrário para perdê-la? É algo, meus irmãos, que simplesmente no próprio texto de Gálatas não se sustenta. Além disso, a graça de Deus, e aqui está o segredo da interpretação desse texto, não é tão segredo assim, não é apenas para a nossa salvação, mas a graça de Deus é fundamentalmente importante para a nossa caminhada com Cristo. O que é que nós temos ouvido, irmãos, vez após vez em nossa igreja? O Evangelho, a graça, não é apenas uma porta pela qual eu entro, mas é também o que? O caminho pelo qual eu ando. Entrar pela porta da graça acontece uma vez só na nossa vida. Agora, durante toda a nossa vida com Deus, a qual esse ano, ou com Cristo, a qual esse ano estou comemorando 38 anos, eu preciso da graça de Deus, senão não dá. Senão aquilo que eu mencionei, meus irmãos, diante das ofertas da bandeja da carne, eu acabo partindo sempre para isso, porque eu tenho me afastado, como o texto diz, de Cristo, tenho me separado de Cristo, tenho me afastado da graça de Deus. Paulo está se referindo aqui, meus irmãos, àqueles que entram em declínio, e um grande declínio em suas vidas espirituais, porque perdem de experimentar o poder da graça maravilhosa de Cristo. Como dissemos, a graça é mais do que apenas nos salvar, ela vai nos carregar durante toda a nossa vida. Olha o que Paulo escreve, meus irmãos, a Tito. Em Tito capítulo 2, versículo 11 a 13, nós lemos: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Até aí é salvação, está ótimo. Mas o texto não para. O texto diz: ela nos ensina a renunciar à impiedade
e as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Deixa eu repetir. O versículo vai dizer que a graça não apenas nos salvou, mas depois ela vai ser a nossa mestra, ela vai ser a nossa professora, que vai nos ensinar a renunciar à impiedade, a jogar fora as paixões mundanas, e agora a parte positiva, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa aqui, nesta era presente. Deu para entender, meu irmão? É impossível viver uma vida de santidade sem estar agarrado à graça de Deus. Pastor, eu não estou conseguindo vencer isso aqui porque você está agarrado em seu esforço. Essa é a lógica que o texto nos traz. Como diz já um pregador, meus irmãos, quando eu caio agarrado a mim mesmo, meu esforço. Mas quando eu me levanto carregado por Cristo. É a graça dele que nos capacita, que nos abençoa. E o texto vai dizer, meus irmãos, que nós estamos continuamente sendo ensinados pela graça, sendo guardados pela graça, vivendo na graça. Até quando? Olha o texto. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Dá para pregar a semana nesse texto tão maravilhoso que é. Paulo ainda termina, meus irmãos, reafirmando a divindade de Cristo. É aquele que nós aguardamos. Ou seja, Paulo está apreensivo, porque os Gálatas corriam o risco de perder o poder de uma vida espiritual operosa, pulsante, vitoriosa. E este poder, irmãos, está unicamente na graça que encontramos em Cristo Jesus e nunca no mérito humano. Deixa eu fazer de novo o meu momento plim-plim. Você entendeu por que você precisa parar, certo? Desligar a sua mente e ter um tempo com Deus todo dia. Você entendeu por que Jesus, o Filho, com F maiúsculo, subia ao monte? Ou ia a um lugar deserto, tem nada de espiritual no monte, ele queria estar sozinho para estar com o Pai. O problema, meus irmãos, preste atenção, é que a gente passa a semana, e eu não estou aqui falando contra o lazer, mas eu assisto 300 desenhos animados, 500 filmes, eu leio um monte de coisa, aí eu faço 12 minutos de devocional e reclamo porque eu não tenho uma vida vitoriosa. Paulo, meus irmãos, trata a nossa luta contra a carne de tal maneira que ele diz o quê? Eu acaricio a minha carne e dou beijinho nela e a trato de minha querida. É isso que Paulo diz, irmãos? O que Paulo fala que ele fazia com a sua carne? Ele esmurrava. Infelizmente, algumas pessoas na Idade Média entenderam que isso era autoflagelo. Nada a ver. Porque ele não dizia que ele esmurrava o seu corpo, ele esmurrava a sua sarx, a sua carne. E dizia mais, e a reduzia à escravidão. Esse é o lugar da carne. Escrava de Cristo, mas essa escrava no pior senso possível. Não como nós servimos ao nosso Senhor, mas separada totalmente de nós. Irmãos, como nós precisamos às vezes rever nossas prioridades. Nós temos tentado, como liderança desta igreja, encharcar a igreja de oportunidade de conhecer a Deus. Temos incentivado você a ler a Bíblia toda durante o ano. Temos incentivado você ao devocional, à leitura de bons livros. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos dentro de um navio como esse e comendo biscoitos, creme cracker. O restaurante está lá, mas onde eu estou? Estou lá no entretenimento, vai ter um show novo. Pastor, nossa igreja não tem show, mas estou falando da nossa vida. Estou falando de nós. Aí passa a semana, vai chegando no fim de semana, ou vai chegando perto do seu grupo de vida, aí você dá uma limpeza geral, né? Pega uns pedaços de pano para dar uma limpeza na vida, aí chega melhorzinho. Aí vai de novo até o domingo. Irmãos, nossa vida não pode ser esse tranco e barranco. Não pode ser esse carrossel. Ou nos agarramos com o Senhor, ou nós vamos cair, mesmo sem mandamentos judaicos, na mesma dificuldade dos Gálatas, na mesma luta dos Gálatas,
em esforçar-se para servir a Deus da maneira errada. Paulo está apreensivo com eles. No verso 5, ele vai dizer: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Paulo acrescenta a informação que o viver na graça é o viver pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito que, mediante a nossa fé, nos envolve com a justiça de Deus. É outro problema, meus irmãos. Já falei isso numa outra mensagem, alguns meses atrás, que especialmente nas igrejas mais de linha tradicional, desde que na década de 60, 70, houve um cisma em muitas igrejas, a Convenção Batista foi uma delas, com o racha, onde saiu um povo chamado Batista Renovado e ficou Batista Tradicional. Eu perguntava à minha avó, quando ela era viva, eu era garoto, e comecei a ficar um pouco conformado com a frieza de algumas igrejas. E eu perguntava à minha avó: vó, antes de eu nascer, na década de 60, as igrejas eram assim, e eu expliquei para ela o que eu queria dizer. Ela disse: não, meu filho, nós éramos um povo muito fervoroso. E eu, levantei a antena parabólica, prestei muita atenção. Você viu um povo que orava muito, você viu um povo que lia muito a palavra, você viu um povo que com ordem, mas glorificava a Deus nos cultos, que respondia à mensagem, que participava do culto. Aí veio o cisma da renovação. O que os que ficaram fizeram? Não podemos mais fazer essas coisas, que vamos nos identificar com os pentecostais, com os renovados, vamos para o lado de cá. Provavelmente, isso não foi uma decisão consciente, foi uma decisão de massa, uma das piores e mais estúpidas decisões que um povo pode fazer. Por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos demais de uma vida espiritual pulsante do Espírito Santo de Deus. Certa vez, numa mensagem, muitos anos atrás, eu disse, estava pregando no texto que falava sobre isso, dizia: você já orou hoje? Deus, me enche do teu Espírito, me dá do seu Espírito. Depois do culto, uma irmã me procurou: pastor, isso não é coisa de pentecostal, não? Então Paulo era pentecostal. Porque em Efésios ele vai dizer: deixem-se encher do Espírito. Eu só estou orando em concordância com o texto bíblico. Repare, meus irmãos, que a oração não é: Senhor, eu quero ter visão, eu quero falar balabalá, eu quero fazer sapateado. Não! Porque ser cheio do Espírito é o que o texto está dizendo. Eu vou vencer a carne, vou vencer a religiosidade e vou depender de Deus. Já pensou, meu irmão, você acorda e vai, né? Pode não ser a primeira coisa que você vai fazer, mas você acorda, né? Lava o rosto, tira a remela, escova o dente, toma o seu banho, faz o que você quiser. E aí você para e diz: Senhor, eu estou indo para o meu dia. Abençoa o meu dia, mas me enche do teu Espírito. Segunda. Terça, tirou a remela de novo, está prontinho para sair. Senhor, abençoa o meu dia. Me enche do teu Espírito. Quarta, me enche do teu Espírito. Quinta, Jesus vai dizer: qual de vocês, sendo mau, se seu filho pedir um peixe, vai dar uma serpente? Lembra do texto? Como é que ele termina? Como é que o seu Pai Celestial não vai dar o Espírito se vocês pedirem? Lembra desse texto? Deve ter sido um pentecostal que escreveu esse texto. Ah, pastor, mas com esse povo às vezes tem umas coisas estranhas. Mas eles não são o ponto da mensagem, irmãos. O ponto da mensagem é que o texto diz: mediante o Espírito, nós aguardamos pela fé a justiça. Você vai pregar o Evangelho, irmãos, diz: Senhor, abençoa aqui, eu vou falar da tua palavra, falar do teu Evangelho. Dá para mim do teu Espírito. Dá para mim muito do teu Espírito. Controla a minha vida, para que eu possa falar apenas aquilo que precisa ser falado. Que bênção, meus irmãos, é viver na dimensão do Espírito. O Espírito é Ele que, mediante a nossa fé, Deus vai nos envolver ou nos envolve com a justiça de Cristo. Aí no versículo 6, Paulo vai dizer: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Ou seja, nem ser judeu, nem ser gentio. Mas sim a fé que atua pelo amor. O problema, irmãos, é apenas
com ritos judaicos como a circuncisão? Será que é isso que está dizendo o texto? Não, claro que não. No verso 6, Paulo deixa claro que quer seja pela justiça própria baseada na religiosidade judaica, circuncisão, ou na religiosidade greco-romana, ou brasileira, ou católica, ou espírita, ou evangélica, incircuncisão. Nada disso serve para coisa alguma. Apenas uma fé que depende de Cristo. Uma fé que confia na obra que Ele fez por nós. Nos últimos 3 versículos, diante desse nosso segundo ponto, Paulo apenas parece lamentar uma igreja que corria bem, uma igreja que estava bem na carreira cristã, que obedecia à verdade do Evangelho, mas que agora havia ouvido a persuasão de estranhos, de falsos mestres, e não tinha ouvido o ensino daquele que os havia chamado. É o que Paulo diz. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Essa persuasão, esse encanto, esse enfeitiçamento que vocês tiveram, não vem daquele que o chama, não vem de Cristo, não é dele. Abandonaram a verdade e trocaram pela mentira. Agora veja bem, meus irmãos, nós não precisamos que falsos mestres entrem no nosso meio para trazer mentiras, a nossa carne já as produz. Então, enquanto eles foram seduzidos por gente que pregava de fora para dentro e se infiltraram, Judas vai dizer, nós ouvimos com o pastor Marcos, dissimuladamente, né? De maneira disfarçada, mesmo que isso não aconteça, mesmo que a nossa igreja, pela graça de Deus, esteja vacinada na sã doutrina, na boa teologia bíblica, legal, mas ainda tem eu. E a minha percepção falha muitas vezes de que eu posso servir a Deus sem depender dele de maneira radical. Paulo termina lembrando do ensino de Jesus. Olha o que ele diz no versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Em Mateus 16, versículo 6, Jesus vai dizer, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento era o falso ensino que eles traziam. E Paulo, então, faz uma advertência muito importante. Mesmo, preste atenção, irmãos, um pouco de falso ensino pode contaminar tudo aquilo que foi construído. Um pouco de falso ensino pode contaminar e destruir tudo aquilo que foi construído, que foi conquistado. O que esse segundo ponto pode nos desafiar mais ainda? Seria maravilhoso, irmãos, se a vida espiritual fosse uma escada rolante para cima, claro, com crescimento constante, gradual e garantido. Como um funcionário público, de que tantos e tantos anos vai ter uma progressão. Como um militar de carreira, que de tantos e tantos anos vai ter uma promoção. Seria ótimo se fosse assim, mas não é. Seria maravilhoso se acordássemos cada dia mais cheios da graça de Deus só porque dormimos. Dormíamos como se tivéssemos ligado com o celular na bateria, na tomada. Mas não é assim. Há diante de nós, irmãos, o crescimento e o declínio. E nós temos um cruzamento diariamente diante de nós com as nossas escolhas. Ou escolhemos aquilo que trará para nós crescimento e edificação, ou escolhemos aquilo que vai trazer declínio na nossa vida. Isso você vai fazer como? Nas suas escolhas de como você passa e gasta o seu tempo. De novo, não estou falando contra lazer. No meu tempo de lazer, passei algumas horas nas últimas semanas revendo a minha série na infância preferida, Star Trek. Quase lá no final de uma das séries. Legal. Pastor, meu tempo essa semana eu passei vendo o noticiário do futebol. Legal. Chorou, riu? Não, meu passatempo essa semana foi o esporte. Muito bom, irmãos. Tudo isso é salutar. Faz parte da nossa saúde mental e física. A questão é quanto tempo você gasta nisso, em comparação com o tempo da sua edificação. Um camarada aqui desta igreja, que eu não vou citar o nome, disse que levou 4 meses para ler Reforma Agora. Eu falei, meu irmão, você não está levando a sua vida espiritual ainda a sério. Pastor, como o senhor é grosso. 4 meses para ler um livro que tem na grossura desse celular? Fala sério. E quando nós estávamos todo culto falando, irmãos, vamos ler
este ou aquele, e vamos lá, vamos esforçar e tal. 4 meses, são 120 dias. É uma página por dia, mais ou menos. Outra pessoa disse que pela 5ª vez ano passado não conseguiu ler a Bíblia toda em um ano. Eu falei, mas os muçulmanos conseguem. Ou levamos a sério, irmãos, ou começamos a brincar. E aí você vai, o pessoal pergunta, pastor, como é que é a sua igreja? A minha igreja é muito boa, tem Bíblia aqui, acolá, no teto, olha, vai forrar tudo de Bíblia. Você aproveita isso? Não. Mas eu levei para casa devocional. Pelo menos levei para casa. Comprei o livro que o pastor falou para comprar. Já me inscrevi no canal. Assisti alguma coisa? Não, mas eu escrevi no canal. Apertei até no sininho. Está entendendo, meu irmão? Não tem crescimento por osmose. Deixa eu encostar nesse teólogo aqui, nesse evangelista, nesse homem de oração. Estou sentindo. Não tem. Nem andando junto. Paulo dizia para Timóteo, me imite. O que você viu em mim, faz. Não é apenas fique admirando. Olha, eu ando com Paulo. Está sabendo? Se Timóteo fizesse isso, mas eu tinha certeza que alguém ia dizer para ele, se ele fizesse só isso, alguém ia dizer para ele, mas não está aparecendo não. Porque eu conheço Paulo. Conheço a piedade de Paulo. Eu não estou vendo isso aí. Eu acredito que tinha uns camaradas desse jeito também no primeiro século. Que nós precisamos que as pessoas cheguem dizendo assim, olha, essa é a real. Você está vendo uma fantasia. E essa fantasia vai custar caro no declínio na sua vida. Dentro dessas escolhas, irmãos, a principal é viver debaixo do poder da graça de Deus, que vem através de tudo isso que nós temos mencionado, onde aprendemos mais de Deus, conhecemos mais o Senhor. O poder de não ser centrado em mim e em meus esforços e humildemente clamar pelo socorro do Senhor a cada passo do caminho. Quando eu sou fraco, é que sou forte. É isso que Paulo nos ensina também. Então, meus irmãos, a busca pelo mérito próprio gera um retrocesso à escravidão diante da conversão. Gera declínio na vida espiritual. E, finalmente, gera condenação. A busca a Deus pelo mérito próprio gera condenação. Versículos 10 e versículo 12. Paulo diz, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Paulo possui, irmãos, grande confiança de que os seus argumentos iriam chegar à mente e aos corações dos Gálatas. Não porque os argumentos eram dele, mas porque os argumentos eram biblicamente corretos. Então ele afirma no verso 10 a sua convicção de que os Gálatas iriam mudar sua forma de pensar distorcida pelos falsos mestres e iriam voltar àquilo que Paulo lhes havia ensinado. É o poder de crer na pregação da palavra. Aliás, meus irmãos, uma das maiores provas da incredulidade da igreja moderna é como tem retirado a suficiência das escrituras e colocado métodos no seu lugar. 10 passos recheados de psicologia e sociologia para melhorar a sua vida. É dar uma pitadinha lá e cá de Bíblia. É o evangelismo que não é evangelismo, na verdade é recrutamento. Se eu pregar realmente o evangelho como ele é, as pessoas não vão querer ouvir. Porque as pessoas de hoje são muito diferentes das pessoas do primeiro século. Só que não são. E aí cria-se métodos e subterfúgios para atrair as pessoas para a igreja. Coisas que possam encantar e agradar para que elas venham para ouvir um evangelho com E minúsculo, açucarado, adocicado, diluído. Isso é uma declaração, meus irmãos, de incredulidade das Escrituras. Porque se eu creio que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, esta, não esta minha, eu prego a palavra. Paulo cria, e instruiu a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, pregue a palavra. E meus irmãos, durante 4 anos desta igreja, nós fomos uma igreja incrédula nas Escrituras. Não sabíamos em grande parte disso. Não nos percebíamos disso. A Bíblia estava lá, bem abertinha, mas a pregação concorria com um monte de muletas e auxílios
para que alguma coisa acontecesse e as pessoas chegassem. Mas Deus, de sua infinita misericórdia, completamos esta semana 15 anos e completamos deste acontecimento cerca de 10 anos. Na última década, Deus foi nos retornando à suficiência das Escrituras. E eu me coloco como principal culpado desta fase, mas eu reconheço, meus irmãos, que Deus é extremamente misericordioso em dizer: você já tem tudo o que necessita para a vida e para a piedade. Palavras do apóstolo Pedro. Paulo tinha também, meus irmãos, uma segunda convicção no versículo 10. Os falsos mestres sofreriam a condenação devida diante do que fizeram. O texto diz: aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Dá para entender, meus irmãos, que Paulo não sabia nem qual era a identidade desses falsos mestres. Ele sabia provavelmente do nome de alguns, mas não sabiam exatamente quem estava perturbando as igrejas da Galácia. Mas ele está convicto que eles iam pagar pelo que estão fazendo. Como que ele sabia? Na semelhança que vimos na epístola de Judas, durante a nossa conferência. Durante a conferência foi falado que há um castigo sobre aqueles que distorcem a verdade, especialmente a verdade das Escrituras. Não foi que nós aprendemos lá com Marcos? Especialmente que aprendemos com o texto de Judas. Aqueles para quem já está destinada tal condenação. Então Paulo, meus irmãos, está dando um alerta aos Gálatas: se afastem deles. Vai vir sobre eles, eu não sei o que nem quando, mas Deus vai cobrar deles estar corrompendo o ensino na igreja do Senhor. No versículo 11 ele diz: irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Ou seja, havia também, meus irmãos, provavelmente, que esses homens, falsos mestres, não apenas ensinavam o erro, mas o que eles faziam? Eles parece que eles diziam: olha, nós estamos ensinando o que Paulo ensina. Ué? Então Paulo diz: se eu estou ensinando o que eles ensinam, por que eu estou sendo perseguido? Por que os judeus vão de cidade em cidade me difamando? Se eu estou ensinando a circuncisão, eles deviam estar me aplaudindo, mas pelo contrário, eles estão me perseguindo. Paulo está dizendo, meus irmãos, que se ele pregasse aquilo que ele pregava quando ainda era Saulo de Tarso, e antes de encontrar com Jesus no caminho para Damasco, aí sim ele não deveria estar sendo perseguido, mas ele estava. Uma simples questão de lógica. Paulo então, meus irmãos, termina o versículo 11, falando de algo tremendo, sobre o escandalon. É a palavra grega traduzida como ofensa. É a palavra grega traduzida como escândalo. É a palavra grega traduzida como algo que é um obstáculo para que eu creia, para que eu acredite nisso daí. O que é um escândalo, irmãos? Quando há uma pessoa de projeção, que todo mundo acredita, segue e tal, e essa pessoa faz algo muito ruim, a gente chama de quê? Escândalo. Ela rompeu a confiança que tinha-se nela. É claro que existe no mundo moderno gente que segue até quem passa pelos piores escândalos. Mas normalmente a gente diz: eu ia votar no fulano, mas olha, ele tem apelido na lista da Odebrecht e o nome dele já foi para o Supremo. Não voto mais não. Não sei você, mas eu não voto em bandido. Por causa do escândalo. Mas de que escândalo, meus irmãos, que Paulo está falando aqui? Por que ele usa essa palavra? Paulo inclui essa pequena informação de que se ele estivesse pregando a circuncisão, a ofensa, o escândalo, a pedra de tropeço da cruz, teria deixado de existir em seu ministério. Mas não havia, meus irmãos, de fato deixado de existir, pois as pessoas ainda achavam ofensiva a mensagem do Evangelho, que proclama o quê? A incapacidade total do homem de contribuir de qualquer maneira para a sua salvação. Assim, a cruz marcou o fim do sistema da lei e tornou desnecessária a circuncisão e a obediência à lei judaica, à lei mosaica. Isso era uma ofensa. Porque, meus irmãos, eu já falei isso em outra mensagem, deixa eu relembrar. Todas as religiões que existem estão baseadas no mérito humano. Todas. A exceção é o cristianismo. Tem certeza, pastor?
Pega um professor de religiões comparadas e senta com ele. Pede para ele falar até do brahmanismo, até o pior animismo. Todas estão baseadas no que o homem faz. Apenas o cristianismo está baseado no que Deus faz. Quando o irmão Ítalo estava aqui semana passada falando da religiosidade indígena, falou que eles tinham medo dos espíritos. E eles tinham que fazer certos rituais para aplacar. Quem é que faz? O homem faz o ritual para aplacar a divindade. Certo? Como é que é o cristianismo, irmãos? Aprendemos no retiro. Doutrina da propiciação. Deus faz o sacrifício na cruz para se transformar em alguém propício a nós. É tudo ao contrário. Tudo diferente da religiosidade que os homens criam. Toda religião, se você vai dizer, vamos criar uma religião, bora. O que vai ter que fazer nessa religião? A gente vai ter reunião. Para quê? Para Deus ficar satisfeito com a gente. Sabe lá quem é esse Deus, a divindade, não é? Agora, deixa eu abrir um parênteses. Se você está aqui, achando que Deus está impressionado que você está aqui, você não devia estar aqui. Pastor, você vem para a igreja, você manda as pessoas embora. Entenda, meu irmão. Deixa eu repetir o que falamos alguns minutos atrás. Não há nada que façamos que vai impressionar Deus. Está no louvor, estou cantando. Não, mas acho que se eu levantar a mão, Deus vai ficar mais impressionado. Se eu franzir a testa, mais ainda. E se eu fizer cara de contrito? Do céu, Deus está repetindo as palavras que disse a Isaías. Estou farto. Já leu lá? Estou farto das suas festas. Quem sequer me pediu que vocês pisassem os meus atos? Por quê, meus irmãos? Porque o culto era maravilhoso. Mas a vida deles lá fora, Deus está mais interessado em saber o que você está fazendo quando você está sozinho, do que quando você está ao lado de tanta gente bonita, cheirosa, bem arrumada. Aí é fácil. Eis aí, meus irmãos, como que Deus demonstra que o escândalo da cruz remove todo mérito humano. O texto de 1 Coríntios 1, 23 a 25 diz o seguinte: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Quando eles chegavam pregando, nosso Senhor veio do céu morrer por nós. Morreu aonde? Numa cruz. Numa cruz? Lá onde moram os bandidos? Lá onde morrem os malfeitores? Peraí. Vocês seguem um malfeitor? Vocês seguem um bandido? E faziam graça deles. Quando falava da ressurreição, lembra o que acontece lá em Atenas? Riam de Paulo. Estavam vindo bem. Quando ele falou de morto voltando para a vida, porque faz parte da pregação do Evangelho, pregar sobre a vida eterna e a ressurreição. Não pode deixar nada de fora. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, eu e você, tanto judeus como gregos, não é escândalo, não é loucura. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Paulo, com maestria, meus irmãos, mostra neste texto tudo que tem falado aos Gálatas: largue de besteira. Largue de tentar viver uma vida baseada no seu pedigree, no seu currículo, naquilo que você fez e deixou de fazer, porque eu sirvo a Deus há tantos anos, porque eu já fui dessa igreja, eu já fiz tal coisa, eu sou pastor, eu sou missionário, eu canto. Pare. Pare de se comparar com a espiritualidade de quem está ao seu lado. Quantas vezes, meus irmãos, até dentro de nossos lares, eu me comparo com meu irmão, com meu cônjuge, com meu pai, com minha mãe, ou com qualquer outra pessoa. Como se ele fosse, ou ela, algum padrão de comparação de espiritualidade. Quer se comparar? Ótimo. Compare-se com Cristo. Aí você vai perder todas as vezes, mas pelo menos vai ficar motivado. Ainda não cheguei lá. Preciso continuar em frente,
rumo ao alvo. Preciso continuar imitando a Cristo. Nosso texto de hoje, meus irmãos, termina no versículo 12. Aquele que alguns ficaram meio engasgados quando leram. Termina de forma intensa, mas não por grosseria, meus irmãos, não querendo ofender as pessoas. Paulo escreve porque ele está movido pelo intenso cuidado e zelo pelo Evangelho. Não se trata aqui, meus irmãos, de uma questão de gosto ou opinião. Trata-se de manter a mensagem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem adulterar e sem transformá-lo em algo que agrade o comichão nos ouvidos. É isso que Paulo está preocupado. É por isso, irmãos, que ele usa, na verdade, uma hipérbole, um exagero. Ora, eles estavam brigando com as pessoas porque não queriam se circuncidar? Estavam brigando por causa de 2, 3 centímetros de pele? Ora, corta tudo. Se 2, 3 centímetros de pele vai mudar a vida espiritual de alguém, imagina mais centímetros. Essa dureza, meus irmãos, de Paulo, é porque o assunto é sério. Porque o assunto que estava em risco aqui era a qualidade da vida espiritual desta igreja e a conversão de outras pessoas. Porque, presta atenção, meus irmãos, como é que Satanás é astuto. Ele não pode nada com a nossa salvação, porque está garantida em Cristo. Amém, irmãos? Então, o que ele faz? Ele tenta enfraquecer o seu discurso, a sua pregação, o seu ensino. Que aí quem ele pega? Os nossos filhos e as pessoas que chegam depois da gente. Você entendeu? Porque se a geração salva dilui a pregação do Evangelho, quando chega a próxima geração, ela recebe um Evangelho aguado. Irmãos, eu vi isso com os meus olhos. Inúmeros adolescentes e jovens crescendo sem paixão pelo Evangelho, sem paixão pela sã doutrina. A maioria se desviando, porque grande parte nem convertido era. E a mesma coisa aconteceu em tantos e tantos lugares ao redor do mundo. Quando uma geração começa a negligenciar a próxima, é a próxima vítima. E isso vai se repetindo vez após vez, o assunto é sério. Portanto, é importante, irmãos, lembrarmos que a condenação que vinha sobre esses falsos mestres não era uma maldição, uma praga que era rogada, mas era algo sério, um fato bíblico declarado pelo Senhor. E precisamos, irmãos, ter misericórdia dessas pessoas, pregar-lhes a verdade, dizendo abandone o erro. Nos precaver do seu ensino, sim, mas pregar em amor e verdade a essas pessoas. Finalmente, estamos naquela que é chamada de Semana Santa, a paixão de Cristo, morte e ressurreição. E nessa semana, nós somos lembrados do escândalo da cruz, da ofensa da mensagem da cruz. A cruz que grita, que proclama: você é incapaz de chegar até Deus e todos os seus esforços são inúteis. Mas a mesma cruz também grita e proclama: humilhe-se e receba o perdão e a vida que emana da luz que vem da cruz. A cruz prega: você é completamente incapaz. Eu já fiz tudo por você. Esse é o escândalo da cruz. Em contrapartida, a busca a Deus pelo mérito próprio vai sempre terminar em fracasso. Mas podemos colocar isso na antítese. A busca a Deus pela sua infinita graça sempre terminará em sucesso. Viu como são escolhas, irmãos? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? A graça ou o esforço próprio? Se você que está aqui essa noite, você ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, compreenda que não é frequentando esta ou qualquer igreja que você encontrará a Deus, mas é arrependendo-se dos seus pecados e confiando que a cruz foi suficiente para lhe salvar. E no domingo de Páscoa, dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, me perdoa, recebe a minha vida, escreve o meu nome. Já foi escrito, mas coloca a cada dia na minha vida o entendimento de que sou teu. E Deus, meus irmãos, e Deus, meu querido, vai lhe receber com toda certeza. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, que vem mais uma vez nos lembrar do poder da tua graça e da fé em Cristo. Muito obrigado, ó Deus,
porque ela é suficiente para nos guardar e nos abençoar. Nós louvamos, ó Deus, pela Tua palavra preservada para chegar até nós e poder nos exortar a sempre nos gloriarmos na cruz, que para uns é escândalo ou loucura, mas para nós é a graça de Deus. Para nós é a sabedoria de Deus. Para nós é a salvação que fomos recebidos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.